Fala, Doc, beleza? Aqui é a Larissa e hoje a gente vai ter mais uma aula do nosso módulo de pneumologia sobre hoje tuberculose. Doc, aqui fica uma pergunta para você tentar responder nesse momento. Então, pausa o vídeo e tenta responder. Não tem problema se você não souber, ao final dessa aula a gente chega no gabarito, beleza? A tuberculose é uma doença infecciosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Essa bactéria é um bacilo gram-positivo, aeróbio estrito, álcool-ácido resistente, o famoso BAR. Por causa dessa última característica, ele não pode ser visualizado por meio de coloração tradicional, necessitando de uma coloração especial, a dizia o Nielsen, que foi utilizada nessa imagem. A sua transmissão ocorre pelas gotículas de saliva contaminada, em forma de aerossol, quando um paciente com tuberculose pulmonar ou laríngea, bacilífero, tosse, espirra ou fala. Mas é preciso um contato prolongado com esse indivíduo para que o contágio ocorra, sendo muito difícil que contatos esporádicos façam com que uma pessoa passe tuberculose para outra. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia define contato de tuberculose como o contato de pelo menos 200 horas à exposição de focos com escarro positivo para Baar ou de pelo menos 400 horas a focos com Baar negativo e cultura positiva, mas são valorizados apenas os contatos do mesmo espaço físico fechado. Após a contaminação, há algumas alternativas de caminhos possíveis para o desenrolar do caso. Na tuberculose primária, ela é a primeira infecção pelo Mycobacterium tuberculosis, a qual pode resultar em cura, latência, tuberculose progressiva ou tuberculose extrapulmonar, a depender do estado imunológico do paciente. Dos casos de tuberculose extrapulmonar, cabe citar que a tuberculose pleural é a mais comum. Já a tuberculose latente corresponde ao período entre a penetração do bacilo no organismo e o aparecimento da tuberculose doença. O seu diagnóstico é feito pela positividade do teste tuberculínico, associado à exclusão da tuberculose doença. A tuberculose pós-primária ocorre quando o paciente já teve a forma primária e já tem anticorpos contra o Mycobacterium tuberculosis. Na maioria das vezes, ela decorre de uma reativação endógena do bacilo, sobretudo nos momentos de queda de imunidade. Entretanto, também pode decorrer de uma reinfecção exógena, mas é um cenário menos comum. Pacientes com tuberculose primária geralmente são assintomáticos, mas também podem apresentar sintomas parecidos com o de uma pneumonia. Na doença progressiva primária, é possível haver tosse, hemoptise e perda de peso. Já na tuberculose secundária, o sintoma mais marcante é a tosse produtiva prolongada, mais que 2 ou 3 semanas, a depender da referência. Mas ainda é comum encontrar uma marcada perda de peso e, às vezes, hemoptise e dispneia. A dor torácica pode ocorrer devido à extensão do processo inflamatório para a pleura parietal. Para a investigação de tuberculose pulmonar, segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, serão considerados sintomáticos respiratórios os indivíduos com tosse. Para fazer o diagnóstico, os primeiros exames a serem pedidos são a radiografia de tórax e a pesquisa de Baar no escarro, a baciloscopia. A radiografia. Na tuberculose primária, as principais alterações são opacidades parenquimatosas, geralmente unifocais no pulmão direito, em lóbulo médio ou inferior nos adultos. Linfonodomegalia, que usualmente é unilateral em região hilar ou paratraqueal direita. Atelectasias, padrão miliar, que são pequenas opacidades nodulares de 1 a 3 mm de diâmetro, distribuídas simetricamente, como a que está representada na imagem. E também derrame pleural, que é considerado uma manifestação tardia da tuberculose primária, Doc. Na tuberculose pós-primária, as alterações parenquimatosas são tênues opacidades nodulares agrupadas, de limites imprecisos, localizadas nos ápices pulmonares e em regiões infraclaviculares e intercleidohilares.
E também as cavitações, que são o padrão clássico, sendo únicas ou múltiplas, de cerca de 2 centímetros de diâmetro, localizadas preferencialmente nos segmentos ápico-posteriores dos lobos superiores ou superiores dos lobos inferiores, ou seja, bem em cima do pulmão, como a gente está vendo nessa imagem. No pulmão direito tem uma cavitação, Doc. No pulmão direito, nessa imagem, Doc, a gente consegue ver uma cavitação aqui no seu ápice. Para a baciloscopia, devem ser coletadas 2 amostras de escarro espontâneas, uma no momento da consulta e outra na manhã seguinte. Caso o paciente não tenha expectoração espontânea e o raio-x seja sugestivo de tuberculose, é indicada a indução de escarro com solução salina hipertônica uma vez ao dia em 3 dias diferentes. Esse é o exame que confirma o diagnóstico de tuberculose e identifica os pacientes bacilíferos, que são os que alimentam a cadeia de transmissão da tuberculose. Outro exame que pode ser pedido é a cultura de escarro. Ele é considerado padrão ouro para diagnóstico pela OMS. Por ser uma técnica demorada, ele tem algumas indicações: suspeita clínica de tuberculose e pesquisa negativa de Barr, suspeita de tuberculose pulmonar na radiografia de tórax, casos de retratamento, pacientes HIV positivos, populações vulneráveis, como detentos, profissionais de saúde e moradores de rua, suspeitos de resistência, com pesquisa de Barr positiva no final do 2º mês de tratamento, e suspeita de tuberculose extrapulmonar. A prova tuberculínica é o exame que indica se o paciente já teve contato com o bacilo da tuberculose. Por esse motivo, é recomendado para fazer o diagnóstico da tuberculose latente, mas também pode ser usado para auxiliar no diagnóstico da tuberculose doença, como no caso das crianças. O exame consiste em fazer a inoculação do PPD, que é um derivado de proteína purificado, sobre a epiderme. Entre 48 e 96 horas, mas idealmente em 72 horas, o paciente deve voltar para que se avalie o resultado. Para isso, deve ser medida a endureção, que é uma forma tensa, densa e elevada, como é mostrada na imagem. O edema ou eritema local não devem ser medidos. Caso essa medida seja maior que 5 milímetros, considera-se que o paciente é reator, ou seja, positivo para o exame. Caso menor, considera-se negativo. O teste molecular é conhecido no Brasil como Teste Rápido Molecular para Tuberculose, o TRMTB. E é rápido, porque seu resultado sai em aproximadamente 2 horas, sendo necessário somente uma amostra de material, que pode ser o escarro espontâneo ou induzido, lavado broncoalveolar, lavado gástrico, e até mesmo materiais biológicos já validados para o diagnóstico de tuberculose extrapulmonar, como líquor, gânglios linfáticos e macerado de tecidos. Esse teste é indicado para o diagnóstico de novos casos de tuberculose pulmonar e laríngea em adultos e adolescentes, para o diagnóstico de tuberculose extrapulmonar e também para a triagem de resistência à rifampicina, tanto em casos de retratamento como nos casos de suspeita de falência do tratamento. O tratamento da tuberculose doença é feito pelo esquema básico, o 2-RHZE/4RH, ou RIP. Ele é indicado para todos os novos casos de todas as formas de tuberculose pulmonar e extrapulmonar, exceto nos casos de meningoencefalite, bem como para todos os casos de recidiva e retorno após o abandono. Nos casos com envolvimento meningoencefálico, usa concomitantemente corticosteroides de 4 a 8 semanas, além de estender a fase de manutenção por 7 meses. O esquema básico é feito conforme esse quadro, Doc. Na fase intensiva, que são os 2 primeiros meses, o paciente é tratado com rifampicina, isoniazida, piraminazida e etambutol. Na fase de manutenção, que são os 4 meses subsequentes, ele permanecerá tomando rifampicina e isoniazida. Para a cura completa, é necessário que todo o tratamento seja feito, mas em 15 dias a pessoa já não é mais transmissível.
O tratamento da tuberculose latente, Doc, é indicado para os casos listados na tabela a seguir. Mas, de forma geral, são pessoas que correm o risco de progredir para a tuberculose doença. Nesse caso, é feito o uso de isoniazida por 6 meses, na dose de 5 a 10 mg por quilo de peso até 300 mg ao dia. É importante conversar com o paciente, Doc, e deixá-lo por dentro dos efeitos colaterais que ele pode esperar dos medicamentos que estará tomando. Vamos destacar os principais e usar alguns macetes para lembrar. Da rifampicina, que começa com R de red, para a gente lembrar que a urina pode ficar vermelha. Quanto à isoniazida, a gente faz a brincadeira de chamá-la de isoneurazida, para lembrar que ela pode causar neuropatia periférica. Para a piraminazida, temos que fazer uma associação mais longa. Vem comigo. Piraminazida começa com pira, que lembra a pira olímpica, que é uma tocha de fogo. O fogo, por sua vez, nos lembra de uma queimação, e uma doença que dá queimação é a gota. Tudo isso para você lembrar, Doc, que a piraminazida pode ter como efeito colateral a hiperuricemia. E o etambutol é carinhosamente chamado de etambutolho, já que ele pode causar neurite óptica. Bom, Doc, e aqui está a resposta daquela pergunta do comecinho da aula. Tenho certeza que depois de tudo que a gente conversou, você vai ter acertado, não é mesmo? Bom, e agora vamos fazer alguns flashcards. É o mesmo esquema, você dá uma pausa na aula e tenta responder, e depois segue para ver a resposta, perfeito? Vamos lá! Qual o agente etiológico da tuberculose? Mycobacterium tuberculosis. Qual o principal sintoma da tuberculose na maioria dos casos? Tosse produtiva prolongada por 2 ou 3 semanas. Quais os principais exames para diagnóstico da tuberculose? Baciloscopia, cultura de escarro e teste molecular. Qual o esquema básico de tratamento para a tuberculose? 2-RHZE/4-RH, o esquema HIP. E agora, um resuminho, Doc. Dá um print, salva com você e tenha sempre em mãos, né, para revisar quando for necessário, beleza? Essas são as nossas referências.